Fala, rapaziada! Hoje a gente vai aprender aqui sobre as propriedades dos compostos orgânicos. As propriedades são muito importantes porque com elas a gente pode compreender melhor como é que os compostos orgânicos eles funcionam, eles reagem, eles interagem, beleza? Então vamos lá. Primeira propriedade aqui, nós vamos analisar primeiro a propriedade aqui dos hidrocarbonetos. As propriedades dos hidrocarbonetos. Primeira propriedade é a polaridade. Quando você pensar em hidrocarboneto, pense em compostos apolares. Nunca esqueça disso. Hidrocarbonetos, eles são praticamente apolares e suas moléculas se mantêm unidas por força do tipo dipolo induzido, que é a força mais fraca que tem entre as moléculas, ok? Então, hidrocarbonetos são moléculas apolares que interagem, uma se liga com a outra por meio da interação do tipo dipolo induzido. São interações fracas, beleza? Por que eles são apolares? Porque o carbono e o hidrogênio têm eletronegatividades bem próximas, ok? Carbono e hidrogênio têm eletronegatividades bem próximas. Então, como eles compartilham elétrons e as eletronegatividades dele são bem próximas, os elétrons não se deslocam para um lado nem para o outro, eles ficam ali no meio, como essa ilustração mostra. O elétronzinho aqui, o par de elétron, está aqui no meio, não está deslocado para um lado nem para o outro, por conta da eletronegatividade parecida deles dois. Belezinha? Entre carbono e carbono também acontece isso. Então nós podemos dizer que os hidrocarbonetos são apolares. Beleza? Vamos lá. Lembrando que eletronegatividade, né, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então, quanto mais forte, quanto mais um átomo atrai elétrons, mais os elétrons ficam próximos dele. E aí, se existir uma grande diferença de eletronegatividade, a polaridade vai aumentar, a molécula será mais polar. Vamos ver só um exemplo para vocês entenderem. H e F. Flúor é o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica. Então, se a gente colocar aqui um parzinho de elétrons compartilhado entre H e F, o flúor vai ficar com os elétrons bem pertinho dele, ficando parcialmente negativo. E o hidrogênio vai ficar com os elétrons distante dele. Então, vai ficar aqui, ó, parcialmente positivo. Essa molécula é polar. Já os hidrocarbonetos não são, porque eles não possuem aqui uma diferença muito grande de eletronegatividade. Sacou? Pegou a dica? Então vamos mais. Solubilidade. Como os hidrocarbonetos são apolares, eles vão se dissolver, se misturar com outras moléculas que também são apolares ou que têm baixa polaridade. Ok? Lembre sempre dessa regra aqui, ó. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Não esqueça disso, porque isso aí sempre pega, ok? Quando você pensa em hidrocarbonetos, você tem que lembrar do petróleo. Petróleo termina com óleo, porque o petróleo é um óleo. E óleo e água não se misturam. Água e óleo não se misturam. Então você pensa, a água é sempre polar, a água é polar, e aí não se mistura com o petróleo, não se mistura com os hidrocarbonetos. Por isso que nós podemos dizer que os hidrocarbonetos são hidrofóbicos, têm fobia de água, não gostam de se misturar com água. E lipofílicos, porque tem atração por lipídios, né? Então, hidrocarbonetos são aí lipofílicos e hidrofóbicos. Você sempre pensa, lipídios é o contrário de água. O que se mistura com água não vai querer se misturar com lipídios, na regra, né? E o que se mistura com lipídios não vai querer se misturar com água, beleza? Vamos mais. Ponto de fusão e ebulição. Lembra que os hidrocarbonetos são apolares e que eles fazem ligação do tipo dipolo induzido, que são ligações fracas? Então, por isso que eles têm aqui pontos de fusão e ebulição relativamente baixos, beleza? Eles têm ponto de fusão e ebulição relativamente baixo, porque as forças que ligam eles são forças do tipo dipolo induzido, que são forças fracas. Então é mais fácil de você, ó, separar. Mas quando você vai aumentando a massa molar, que é o tamanho da cadeia carbônica, né? Quanto maior carbono, mais carbono tiver, maior vai ser a massa molar.
você vai aumentar também o ponto de fusão e ebulição, beleza? Aumentando a quantidade de carbonos na cadeia, vai aumentar o ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque se a gente observar aqui, ó, vai ter mais interação, você vai conseguir interagir mais. Ó. Quando tem muito carbono, você consegue fazer mais ligações do tipo dipolo induzido. Ah, professor, mas a ligação de dipolo induzido é fraca. É fraca. Mas se você fizer várias ligações, vai ser mais fácil de essas moléculas ficarem unidas. Vai ser mais difícil de você separá-las. Porque uma ligação é fraca, mas 1 milhão, 2 milhões e assim sucessivamente vai ser bem mais forte, né? Beleza, então quanto mais carbonos, quanto maior a massa molar, a quantidade de carbono, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Mais difícil vai ser para você romper essas interações. E no caso de compostos ramificados e não ramificados, que apresentam a mesma massa molar, os ramificados têm menores temperaturas de fusão e ebulição. Por que, professor? Por que isso? Observe aqui os ramificados. Ó. Nós temos aqui uma ramificação e aqui uma ramificação. Beleza? Quando esses carbonos aqui tentam interagir, essa ramificação meio que empata. Ó. Esses carbonos ficam distantes. Ó. E essa ramificação meio que impede a interação. Aqui é muito mais fácil de interagir na cadeia normal. Agora, na cadeia ramificada, a interação é mais difícil, porque a ramificação atrapalha o contato. É bem mais fácil ter o contato assim do que o contato se tiver... Ó, é como se fosse assim, a ramificação impede que um encoste no outro. Por isso não tem essas ligações aí tão fortes. E o ponto de fusão e ebulição abaixo. Beleza? Tranquilo. Vamos mais. Estados físicos, aí o estado físico vai depender também das interações que esses compostos realizam. Nós temos aqui os compostos com menos carbono no estado gasoso. Vai aumentando a quantidade de carbono, vai ficando líquido. Vai aumentando a quantidade de carbono e o ponto de fusão e ebulição vai aumentando. Quando chega aqui no asfalto, ele tem uma grande quantidade de carbono e seu ponto de fusão e ebulição é bem alto, extremamente alto. Beleza? Então, estado físico pode ter nos 3 estados e quanto vai aumentando a quantidade de carbono, vai aí também aumentando o ponto de fusão e ebulição. Reatividades aqui. Os alcanos são muito pouco reativos. Eles não gostam de reagir. Por quê? Porque eles só têm ligações simples. E as ligações simples, as sigmas, elas são mais fortes do que as pi. O que acontece aqui nos alcenos e alcinos, ele tem ligação pi. E é mais fácil de ser quebrada. Então, por isso que eles são mais reativos do que os alcanos. Então, se eu tenho aqui, ó, C, opa, vou botar aqui mais embaixo, C interagindo com a ligação dupla aqui com C, é mais fácil de reagir com outros compostos porque eu vou conseguir aqui quebrar a ligação π, que é uma ligação mais fraca. Agora, para quebrar sigma, precisa de mais energia. Por isso que é mais difícil de reagir com alcano. Beleza? Alcanos, eles têm dificuldade de reagir. E aqui nós temos, né? Se tiver somente ligação simples, elas são sigmas. Uma ligação simples é sigma. Agora, se eu tiver uma ligação dupla, uma vai ser sigma e outra vai ser π. Se eu tiver uma tripla, vai ser uma sigma e 2 π. Beleza? Então é isso que vocês têm que entender aí dessas propriedades dos hidrocarbonetos. Alguma dificuldade? Tranquilo. Pensar agora, hidrocarbonetos apolares não se misturam com água, realizam interações do tipo dipolo induzido, interações fracas, são hidrofóbicos, são lipofílicos, e os hidrocarbonetos, quanto mais carbono, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Alcanos são pouco reativos e os alcenos e alcinos são mais reativos do que os alcanos. Que resumo maravilhoso, hein? Beleza? Vamos dar continuidade.